Oi, Adari. Bom, Oi, Adari. o Senhor sabe Amém. o louvor que há no nosso coração, no coração de cada uma de nós nessa noite. A gratidão que nós temos de sermos uma no Senhor, né? Amém. E eu quero orar mais uma vez para a gente começar a conversar aquilo que o Senhor tem depositado no meu coração. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, porque tu és fiel, vivo e verdadeiro. Porque o Senhor ouve o nosso clamor e a nossa oração. Porque tu és o Deus vivo e todo-poderoso. Sempre foi, sempre será. E nós nos rendemos diante de ti. E eu glorifico o teu nome, Senhor, nessa noite. Te agradeço pela vida de cada uma dessas irmãs aqui presentes. Te agradeço de todo o meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amadas, hoje eu passei uma experiência agora à tarde bem interessante. Eu tenho meditado sobre o pedido de uma filha e a resposta do seu pai. Se alguém está pensando, onde que tem isso, né, na palavra? Se você for em Josué 15, do 13 ao 19, em Juízes, do 11, Juízes 1, do 11 ao 15, você vai encontrar uma filha fazendo um pedido para o pai, e esse pai respondendo. E já 1 mês e meio, quase 2 meses, eu venho meditando sobre isso, sobre Aquisá, a filha de Caleb, que fez um pedido ao seu pai, e ele respondeu. E hoje à tarde, enquanto eu estava meditando, do nada, de repente, eu comecei a ficar... sabe a sensação que quando você sobe a serra, que tapa os ouvidos, aquela pressão no ouvido, e você fica ouvindo de uma forma muito estranha. Né? E eu estava meditando ali, de repente, meus ouvidos tamparam. E eu tive uma sensação muito ruim. Tá? E daí eu levantei, eu vim aqui fora, falei com o Maíto, Maíto, eu não tô bem, né? E daí ele orou comigo, e parecia que eu tinha subido a serra e não tinha descido. Travou meus 2 ouvidos. E com isso, qualquer barulhinho eu ouvia amplificado. Passava carros lá embaixo, eu conseguia ouvir de uma forma assim muito incômoda, né? E foi justamente quando eu estava ali meditando sobre como Deus responde a nossa oração. E aí eu fui, deitei, fiquei quieta. Daí, um pouco antes da janta, o Maíton perguntou como é que você está. Eu falei, eu não estou bem, não passou. Né? Até eu falei para ele, qualquer coisa você assume. Né? De tão ruim que eu estava, os meus 2 ouvidos. E comecei a sentir muita dor no direito. E daí ele foi, ungiu com óleo, oramos, repreendemos todo ataque, né? E eu estou ouvindo perfeitamente, tenho um pouco de dor ainda, né? Ainda estou com um pouco de dor de ouvido, mas aquela amplificação que estava me perturbando, agora, ainda há pouco, eu me dei conta de que eu não estava mais sentindo, né? Então, tem tudo a ver com aquilo que nós vamos meditar hoje. Então, eu queria ler com as irmãs
o texto de Josué 15, a partir do versículo 13, que diz assim: a Calebe, filho de Jefoné, porém deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Quiriate-Abá, isto é, Hebrom. Este Aba era o pai de Anak. Dali expulsou Calebe os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã, Talmai, gerados de Anak. Subiu aos habitantes de Debi, cujo nome dantes era Quiriate-Zefé. E disse Calebe: a quem derrotar Quiriate-Zefé e a tomar, darei a minha filha Axá por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este lhe deu a filha Aquisá por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores, né? E eu não sei quantas de vocês conhecem ou conheciam a história de Aquisá. Ela devia ser uma moça muito bonita para que o seu pai oferecesse ela como recompensa àquele que conquistasse Quiriate-Zefé, que era uma cidade habitada por gigantes guerreiros. Então, eu quero que as irmãs percebam bem o pano de fundo dessa história. E Otiniel, o sobrinho de Calebe, que lá em Juízes 3, do 7 ao 11, você vai encontrar ele sendo o primeiro juiz de Israel. E esse rapaz, provavelmente um homem, né, conquistou a cidade de Quiriate-Zefé e ganhou como recompensa o direito de se casar com a filha de Calebe, Aquisá. Ela, por sua vez, também ganhou um prêmio, né? Porque ela casou com um homem guerreiro, um homem forte, que tinha vencido e conquistado uma cidade habitada por gigantes, que era defendida por gigantes, né? Então, na tradição deles, quando a moça ficava noiva para casar, ela tinha um dote. E não era só a tradição deles. Eu lembro que eu ouvi essa história quando eu era criança, lá no Nordeste, tá? Não sei quantas de vocês também já ouviram. Ah, porque o rapaz quer casar porque ele está de olho no dote da moça. Esse dote era como que uma herança antecipada que essa moça tinha, que o pai dava como presente de casamento. Então, ele ganhou o direito de se casar com ela e, junto com ela, ele também ganhou um dote, que era o dote dela, que era, com toda certeza, ela iria... Quando Calebe deu para ela esse dote, que era uma terra. Obviamente que ia ser dela e que ia ser do seu marido. Ela queria que a propriedade fosse produtiva. Ela queria que essa propriedade servisse
de amparo para ela e para sua futura família, de sustento. Tá? Mas acontece que Caleb deu para ela uma terra que ficava ao sul de Judá. Era uma parte seca. Era uma terra seca. Não tinha água. E quando ela recebeu aquela herança, né, aquele dote, ela percebeu que ela não podia fazer muito com aquilo ali. Porque ela sabia o que era viver na escassez. Ela sabia o que era viver com as provações. Ela viu, ela conhecia a história do povo dela há 40 anos num deserto. Ela sabia o que o povo dela tinha passado. E ela não queria isso para ela. Eles estavam conquistando uma terra nova, uma terra que foi prometida pelo Senhor, pelo Deus de Israel. Ela queria algo mais. E o que é que ela fez? Ela resolveu que queria aumentar o dote dela, que queria aumentar a herança dela. E ela recorreu ao seu pai. Porque ela queria um presente. Se você vê aqui, no versículo 19, ela foi lá, né? Foi falar com seu pai, e ela disse, dá-me um presente. Mas ela já tinha ganho um. Mas ela não estava contente com a herança que ela tinha recebido. Ela queria algo mais. E esse algo mais era extremamente importante. Ela queria fontes de águas. Veja bem, ela não desprezou a terra. Ela aceitou o presente que o pai deu. Mas ela queria uma bênção completa. Dá-me um presente. E o seu pai perguntou, né? Só um detalhe ainda aí. Ela tinha liberdade de chegar para o seu pai e pedir o que estava faltando. Ela tinha intimidade com o pai. Por isso, ela apeou do jumento e chegou nele. E quando ele a viu, lá no versículo 19, vendo a Caleb, perguntou, o que desejas? Outras traduções, uma outra tradução que eu li, diz assim, o que queres tu? E Aquisá pediu o anseio do coração dela. E ela disse, o Senhor me deu terra seca, mas eu quero mais. Eu quero fontes de águas. Ela simplesmente foi sem rodeio. Ela queria uma fonte inesgotável. Ela queria água para saciar as suas necessidades. Somente a terra seca não era produtiva para ela. Ela conhecia, como eu falei, a história do seu povo. Ficaram 40 anos no deserto, irmãs. Se botasse uma semente, não tinha como regar, porque não tinha chuva, a semente não nascia, não brotava. Você já imaginou ficar 40 anos sem comprar um sapato? 40 anos com a mesma roupa? E a roupa não se desgastava, o sapato não se desgastava? Ela presenciou aquela história. Não creio até que ela... Provavelmente ela não devia ter mais de 40 anos, também não sei, né? Mas ela conhecia toda aquela história. Mas ela sabia o que ela queria. E Caleb
como pai, ouviu o que ela pediu e deu as fontes superiores e as fontes inferiores. As fontes superiores eram aquelas fontes que estavam nos montes. Então, se eles estivessem nos montes, ali tinha suprimento de água. As fontes inferiores eram as fontes dos vales. Se eles estivessem no vale, ali também ia ter água. Eles poderiam plantar, eles poderiam colher e ter a abundância que Deus prometeu pela entrada em Canaã, a terra que mana leite e mel. Por isso ela não se contentou com o dote dela, com a parte da herança que ela tinha. Então, amadas, ela foi sábia, objetiva, ela sabia o que ela queria. E um detalhe, ela não temeu, porque ela foi direta para o pai, ela não duvidou que o pai não ia ouvi-la, muito menos que o pai não ia dar. E outro detalhe, Caleb deu as fontes de água e não disse uma palavra de reprovação. Simplesmente, ele supriu aquilo, o desejo do coração da sua filha. Ela não pediu um pocinho. Ai, pai, me dá um poço. Ou então, pai, me dá um córregozinho. Ou então, um filetezinho de água. Não, ela queria fontes. Ela não queria um balde de água. Ela queria fonte. Fonte inesgotável. Foi esse o pedido da filha para o pai. E quando Caleb ouviu, ele deu a ela mais do que ela pediu. Esse é o coração de um pai. Né? E quando você vê aqui no versículo 18, que ela apeou do jumento, então Caleb lhe perguntou: que desejas? Irmãs, eu andei meditando sobre esse assunto, né? E alguns outros irmãos, eles focam na Aquisá, focam no pedido dela. Né? Mas não foi o pedido dela simplesmente que me chamou a atenção. O que aqueceu meu coração, amadas, foi a pergunta do pai. A pergunta e a solução que o pai deu. E ele perguntou: que desejas? Essa foi a pergunta do pai para sua filha. Né? E eu comecei a pensar em Deus como nosso pai. Ele conhecendo toda a nossa necessidade, desejoso de cumprir, ele nos dá além do que pedimos, sempre que pedimos. E a pergunta de Deus para nós, para você, minha irmã, hoje, é: o que você deseja? Só que antes eu queria te fazer uma outra pergunta. Você tem, de fato, reconhecido Deus como seu pai? Você tem tido essa intimidade como filha de se aconchegar nos braços dele e dizer: Abba, pai, paizinho, eu estou precisando de tal coisa. Dizer aquilo que o teu coração necessita, que você almeja que ele te dê. O que você tem desejado como filha do Deus Altíssimo? E eu lembrei que Deus deu essa mesma oportunidade para Salomão. Se você for para, não precisa abrir, mas em 2 Crônicas 1:7, diz que Salomão, naquela noite, Deus apareceu para Salomão e disse
pede-me o que queres que eu te dê. Depois eu lembrei de uma outra vez, já no Novo Testamento, quando Jesus estava saindo de Jericó. Na estrada de Jericó, tinha um homem cego mendigando na beira da estrada. Esse homem se chamava Bartimeu. E ele ficava ali naquela estrada e, de repente, ele ouviu aquela multidão, aquela barulheira, e ele ouviu que Jesus estava vindo. E Bartimeu, no meio de todo aquele alvoroço, ele começou a gritar. Essa você vai encontrar em Marcos 10, de 46 a 52. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a multidão mandava ele calar. As pessoas perto, fica calado, não para de gritar. E ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Vocês sabem o que foi que aconteceu? Primeiro, Jesus ouviu alguém chamando e clamando por ele. Depois, Jesus parou. A terceira coisa, Jesus mandou chamar aquele homem. E eles levaram Bartimeu até o Senhor. E Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E aquele homem, Bartimeu, falou: que eu veja, ou que eu torne a ver, em alguma outra tradução. E Jesus ainda falou para ele: vai, a tua fé te salvou. E ele imediatamente foi curado. E, como eu estava falando, né, ali do cego de Jericó, de Salomão, Deus ouviu. Mas antes de ouvir, antes de responder, ele perguntou. No caso de Bartimeu, Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E ele falou: que eu volte a ver. E ele imediatamente ele foi curado. Então, queridas, o nosso Pai, ele tem prazer em nos ouvir. Nós precisamos é ter essa liberdade, essa intimidade, a confiança de que ele nos ouve. Bartimeu gritou, clamou. Jesus primeiro ouviu, parou e chamou. O Senhor sempre está atento. E nós temos que ter essa confiança para pedir ao Pai aquilo que nós estamos necessitando. Aquilo que nós temos o desejo de pedir. Em Mateus 21, 22, diz que tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, o Senhor quer nos dar. Ele ouve quando clamamos. E ele vem no nosso socorro. Talvez você tenha ouvido, irmãs. Minha amada irmã, estou falando agora especialmente para você. Alguém que o Senhor quer falar especial nessa noite. Por isso, tanta tribulação. Talvez você esteja, muitas vezes, ouvindo Satanás trazer na tua mente e dizer: ele não está te ouvindo. Ele não está te respondendo. Ele não vai fazer aquilo que você tem desejado. Olhe para você. Olhe como você tem vivido. Olha o que você tem feito. Acha que ele vai te ouvir? Olha os sintomas.
Irmãs, enquanto eu estava preparando para falar com vocês, eu tive várias vezes a tentação vir na minha mente. Veja os teus sintomas, ele não está te respondendo. Os sintomas estão aí. E eu falava, os sintomas estão aqui, mas o meu Deus está me ouvindo. Vocês compreenderam, queridas? Deus tem prazer em nos dar aquilo que nós pedimos. Eu tive um período agora, né, desde julho para cá, eu tive algumas dificuldades de saúde, e eu clamando ao Senhor, Senhor, cura, né? Me traz um livramento. Eu perdi muito peso, eu me senti muito fraca, muitos dias eu me sentia fraca, debilitada pela perda de peso. Então, queridas, vinha assim. Ele não está te ouvindo. Então, à noite eu ia dormir, Senhor, que amanhã seja um dia diferente. Amanhecia o dia, 4h30, 5h. Eu tive um problema no intestino. 5h eu estava no banheiro, perdi muito líquido. Dia após dia, eu orava. Dia após dia, era a mesma situação. E eu falando, não, o Senhor está me ouvindo, sim. E quando eu comecei a meditar sobre o pedido, né, de Aquisá, e a forma com que Caleb respondeu, aquilo começou a encher o meu coração. Então, Jesus, ele mesmo falou, tudo que pedides em oração, crendo, recebereis. Ele mesmo nos encoraja. Agora eu preciso que as irmãs abram em Mateus, tá? Em Mateus 7. Vamos ler 7:7 até o 11. Mateus 7:7. Que diz o seguinte: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe. O que busca encontra, e a quem bate abri-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. E eu fiquei pensando, Senhor, o Senhor falou que o que busca, encontra. O que bate, lhe será aberto. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu lembrei de Tiago. Em Tiago 4, já no 2, finalzinho do 2, diz assim, nada tendes, porque não pedis. E no 3, diz assim, pedis e não recebereis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Queridas, Deus tem prazer em responder, em ouvir a nossa oração, o nosso clamor. Tem prazer em nos dar aquilo que nós pedimos. Muitas vezes nós não temos porque não sabemos como pedir. Nós somos diferentes de Aquisá. Aquisá sabia exatamente o que pedia ao pai. E o pai lhe concedeu. No 11, diz que se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais Deus, vosso Pai, não vos dará boas coisas aos que lhe pedirem?
Em Mateus 6, 8, diz que Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades, antes que lhe peçais. Irmã, você está tendo uma necessidade? Antes que você peça, o Senhor já proveu aquilo que Ele vai suprir. Agora, veja bem, se Deus não quisesse ouvir a nossa oração, por que é que Ele ia nos ensinar a orar? Lembram, em Mateus, quando Jesus fala, e vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O Senhor nos ensinou a orar. Se a oração não fosse ouvida, se Ele não quisesse nos ouvir, e se a nossa súplica sempre terminasse em fracasso, por que é que Ele ia nos exortar e nos ordenar orar sem cessar? Vocês compreendem? Jesus não falaria sobre o dever de orar sempre sem esmorecer, se Ele não fosse nos ouvir. Deus não nos mandaria orar se Ele não fosse estar atento. Nem o Espírito Santo ia interceder com gemidos inexprimíveis a nosso favor, se Deus não quisesse nos responder. O que eu tenho aprendido, eu não ouso dizer que eu aprendi, né? Mas que o Senhor tem tentado me ensinar, é que o Senhor sempre responde ao nosso clamor. O que você quer? O que tu queres, Ivete? O que tu queres, Alda? O que tu queres, Beth? Essa foi a pergunta do pai para uma filha. E é isso que o Senhor está perguntando para nós. Será que Deus é menos generoso do que Caleb foi? Será que Deus é menos generoso do que nós, pais, que queremos dar o melhor para os nossos filhos? Deus nos dá essa liberdade. Só que tem um detalhe. Se nós tivermos a liberdade, se andarmos com Ele, nós não iremos pedir aquilo que venha desagradá-lo. Nós vamos pedir segundo a vontade dele. Vocês estão compreendendo, irmãs? Não vai ser para o nosso próprio prazer. Não vai ser para ser desgastado, vamos dizer assim, nos nossos caprichos. Deus não é prateleira de supermercado, que você vai com a listinha e vai botando no teu carrinho. Ele quer suprir como o Pai supre. E para isso, nós temos que saber o que desaprova a Ele. Deus dá essa liberdade. Só Ele sabe o que é o melhor para nós. E eu sei que as irmãs já estão cansadas de me ouvir, né? Contar a história. Em relação a Deus falar, não, eu querer uma coisa, e eu pedir ao Senhor, insistir, e Ele ter algo melhor lá na frente, para mim, a experiência mais marcante que eu tive na minha vida foi aquela experiência que eu tive em Vitória, lá no Espírito Santo. Vocês já conhecem a história. Nós fomos para um retiro, para quem ainda não viu, vou falar bem rapidinho. Fomos para um retiro, o Maír ia ministrar num retiro de carnaval. Eu estava com problemas muito sérios na coluna, muito doída. Eu tinha feito uma cirurgia que eu tinha tirado um nódulo na mama,
ainda estava machucado, e tinha feito um exame e tinha dado outro nódulo. Tinha aparecido no ultrassom um outro nódulo. E a médica aqui falou, olha, você vai ter que ir para Curitiba para fazer uma punção lá, porque lá tem aparelhos mais modernos. Fomos para Vitória, chegamos lá com a coluna ruim, fomos de ônibus do Rio para lá, e a primeira noite dormimos na casa de um irmão muito querido, deu o quarto dele. Quando eu sentei no colchão, o colchão era maravilhoso, ia suprir minha necessidade da coluna. No outro dia, fomos para Domingo Martins, acabou o retiro, e durante o retiro tinha um homem, um irmão, que ele se prostrava no chão, bem simples. Ele se prostrava e abria os braços assim, de cara no chão, né? E aquilo me chamava muita atenção, e aquele irmãozinho passou o retiro de carnaval praticamente com a mesma camisa xadrez, né? E quando nós estávamos voltando para Vitória, o irmão que estava nos levando, ele disse assim, olha, vocês não vão mais para a casa daquele irmão que vocês ficaram na primeira noite. Vocês estão indo para Vila Velha, na casa do Gobi. E daí eu falei, mas quem que é Gobi? Ele falou, aquele irmão, assim, assim. E eu identifiquei com aquele irmão que deitava lá no chão e que foi praticamente o mesmo retiro com a mesma camisa, né, de xadrez. Eu falei, Senhor, como será o colchão da casa dele, né? Foi a primeira coisa que eu pensei. E eu insisti. Eu falei, não, mas nós gostamos tanto da casa daquele irmão, né? Não dá para a gente ficar lá de novo, porque é só por uma noite. Ele falou, não, não dá. Eles vão receber outros irmãos, os filhos estão chegando, vocês vão para o Gobi. Eu fui contrariada de São Domingos a Vila Velha. Quando eu cheguei em Vila Velha, o prédio do tal Gobi, não, e o Maíto ainda perguntou, o Gobi trabalha em quê? Ele falou, não, ele é médico, ele é ginecologista. Eu já fiquei meio assim, né? Chegamos lá, o prédio de frente para o mar, 2 apartamentos por andar, ele nos deu o quarto deles, de frente, a sacada de frente para o mar. Quando eu fui no corredor, um apartamento muito grande, quando eu olho, eu vi o escritório dele e tinha um banner, assim, de uma mama fatiada, e eu falei assim, você é ginecologista? Ele disse, sou, e tem especialização em mama. E eu pensei, né? Falei, tem misericórdia, Senhor. E eu cheguei, peguei meu papel, a guia que eu tinha aqui para Curitiba, mostrei para ele, falei para ele que eu tinha feito uma cirurgia recente e que estava com outro nódulo. Ele olhou para mim, botou a mão na minha cabeça e falou, minha irmã, você crê que Deus pode te curar? Eu falei, creio. Ele falou, então seja conforme a tua fé. E saiu. Passamos uma noite maravilhosa. Quando eu fui tomar banho à noite, eu falei, Deus, tem misericórdia de mim. E o Senhor falou para mim, o homem vê o exterior, mas eu vejo o interior. Eu julguei aquele irmão pela aparência. No outro dia, fomos para o Rio. Antes de ir para a rodoviária, eu fui tomar banho. Quando eu passei a mão na minha mama, eu não achei mais o nódulo. Eu fiquei impressionada. Não contei nada para ninguém. Chegamos no Rio, chamei o Maírton, mostrei para ele, falei, não tenho mais o nódulo. Chegamos em Joinville, ligamos para o Gobi, ele falou, irmã, vá num oncologista, leve todos os exames. Fui, o oncologista disse, você não tem nada, volta para a sua ginecologista. Cheguei lá, ela disse que talvez tenha sido erro dela. Ela não assumiu que eu estava com outro nódulo. Esse, para mim, foi o exemplo mais forte, até hoje em minha vida, de eu querer fazer algo. Eu queria ficar no subúrbio de Vitória, porque eu tinha achado aquela cama
que ia suprir minha necessidade. Deus tinha em mente me levar para Vila Velha, na casa de um irmão que era médico, com especialização em mama, para ali me abençoar e trazer a cura. Então, queridas, Spurgeon diz assim, a resposta pode demorar, mas apenas será mais doce quando ela vier. Nós somos teimosas, mulas teimosas, eu, né? Mula teimosa, que empaco num canto, mas porque eu quero daquele jeito. E muitas vezes eu não cedo, não percebo o que Deus tem mais adiante para me dar. Compreenderam? Mas Deus tem o tempo dele, o kairós de Deus, que não chega nem adiantado, nem atrasado. É no momento certo. Ele responde sim, não e espere. Nós só queremos o sim. Nós não aceitamos o não. Muito menos o espere, porque o espere leva tempo. E não queremos esperar. Hoje, vocês viram o que o WhatsApp fez? Ele botou velocidade nos áudios. Você, de repente, você não tem mais a paciência de ouvir um áudio normal. Você clica, vai para 1,5. Se for muito comprido, você põe no 2. Um dia desse, eu me surpreendi, um irmão começou a falar, começou a contar uma história muito grande, que eu já sabia mais ou menos a história, me deu vontade de apertar para ver se adiantava ele falar. Não é assim a nossa tecnologia? Não é esse o tempo que nós vivemos? Nós não queremos esperar a resposta de Deus, né? A resposta nem sempre vem no tempo que nós queremos, mas sempre virá no tempo certo, no tempo de Deus, irmãs. Confie, espere, que Ele é o seu Pai. Ele está vendo a tua necessidade. Ele está vendo o teu clamor, amadas. Agora, nós estamos vivendo essa época de pandemia. Quanto sofrimento temos passado de ver irmãos com Covid, outros irem para a UTI. Vivemos isso na nossa família com Moisés, mas eu nunca vi 1 ano e 8 meses, 9 meses, mais ou menos, que nós estamos aí de pandemia, tantas orações respondidas, tantos milagres ocorrendo, irmãs. Tantos livramentos que Deus tem feito. Esse é o Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso. E se o Senhor ouve, de fato, a nossa oração, né? E você diz que Ele não vai te ouvir, ou pensa que Ele não vai te ouvir, que Ele não vai te responder, que Ele não vai te ajudar, você está tirando de Deus. Prestem atenção nisso que eu vou dizer. Você está tirando de Deus um de seus títulos mais grandioso, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O Deus que pode todas as coisas, o Deus que nada é impossível para ele, o El Shaddai. Toda vez que você pensa, que você duvida que ele não pode fazer, você está tirando esse título grandioso, glorioso dele. Como é que ele vai te ensinar a orar? Vir para ele através do sangue do seu filho, se ele iria se recusar a te ouvir? Qual o significado, então, de todas as promessas? Qual é a veracidade de Deus, irmãs? Em Números 23:19 diz, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa.
Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Como fará a sua veracidade ser provada, se ele não responder ao povo que clama, ao seu povo que clama por ele? Em Salmo 50, 15, ele diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Você está angustiada, querida? Clame ao teu Pai. No Salmo 91, 15, ele diz: ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Isaías 65, 24. E será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Irmãs, Deus é homem para mentir? Se ele prometeu, ele vai cumprir. Em Filipenses 4, de 6 a 8, diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as suas petições, pela oração e súplicas com ações de graças. Andamos ansiosos, muitas vezes, por não recorrer ao Pai. Até sabemos que Ele é Pai. Até cremos que Ele é Pai. Não é que a gente não crê. Mas diante de tanta luta, de tanta provação, nos deparamos com as circunstâncias e entramos de cabeça nela, crendo na mentira do diabo de que o Senhor não estaria disposto a nos ouvir. Deus, através do sangue do seu filho, ele pavimentou esse caminho até ele. Jesus, o próprio caminho, rasgou o véu e nos fez adentrar na sala do trono para podermos ter o direito, para podermos ter o livre acesso, o prazer de pedir ao Pai. Os judeus nem mencionar o nome de Deus, eles não mencionavam. Até hoje as pessoas não mencionam. Chamar Deus de Pai, por isso crucificaram Jesus. Porque Jesus disse que era o Filho de Deus. Jesus chamou Deus de Pai. Os judeus não aceitaram. Vocês estão compreendendo, irmãs? Jesus garantiu ser nosso mediador e nosso intercessor. Está lá em Romanos 8:34. O Espírito Santo habitando em nós, intercede por nós, Romanos 8, do 26, 8:26. Ele ouve, de fato, a nossa oração. Mas, vamos supor, se ele não ouve a nossa oração, que evangelho eu tenho para falar para as pessoas que me rodeiam? Se eu estou vivendo uma vida religiosa, onde eu não tenho provado de uma intimidade, que eu não tenho liberdade de chegar diante do meu Pai, abrir meu coração e dizer para Ele o que eu penso, o que eu desejo, que liberdade eu terei de falar desse Senhor para outras pessoas? Que autoridade eu terei? Que experiência eu tenho para contar? Quanto a isso, foi muito interessante, porque nós passamos um longo período na praia, né? E fora da temporada, nós só tínhamos, assim, uma outra vizinha que eu tinha mais acesso. Aí nós voltamos agora para Joinville, e umas 2 semanas atrás, o
o meu sobrinho, a minha irmã mora aqui do lado da minha casa, né, ao lado da casa da minha mãe, e eles receberam uma encomenda do Pamplona, que ele, como vocês sabem, ele tem cozinhas industrial, né? E os depósitos são aqui na casa da minha irmã. E nem ele nem a minha irmã estavam em casa. E o Matheus ligou para mim, tia, vai subir um caminhão do Pamplona, assim, 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 a tia recebe para mim. Eu falei, tudo bem. Aí recebi e o senhor, o motorista, descarregou as caixas dos frios, né, que eles tinham comprado, as encomendas, e foi arrumando no freezer maior. Só que não coube tudo, e tinha um outro freezer menor. Aí eu falei assim, ó, vamos ver se dá para a gente colocar tudo aqui. Aí aquele senhor, botando as peças no freezer menor, chegou e falou assim, aqui deu, para tudo se dar um jeito, menos para a morte. Meu, quando eu ouvi aquilo, eu olhei para ele, era tudo que eu precisava, né? Eu olhei para ele e falei assim, eu tenho uma notícia para dar para o senhor. Você sabe, o senhor sabe que tem jeito para a morte? Ele falou, não, não tem. Eu falei, tem. Jesus venceu a morte. Jesus deu jeito na morte. E ali eu comecei a falar do meu Senhor, porque eu conheço quem eu tenho servido. Eu sei em quem tenho crido. E ele é fiel. E comecei a falar do evangelho para aquele homem, aí ele já disse que ele era católico, mas de vez em quando ele ia numa congregação evangélica, e daí eu fui mais fundo, né, perguntei se ele estava pronto para se encontrar com o Deus Criador, e o homem tutubiu aqui, tutubiu ali, e daí ele saiu, o Matheus ligou para mim, eu falei, olha, querido, já está tudo em ordem, só que tem um detalhe. Eu descobri um novo ponto de evangelismo para mim. Eu que vou receber as encomendas do caminhão. Né? Eu falei para ele. Aí eu contei para ele, eu falei, como aqui não tem salva-vidas, porque lá na praia era com salva-vidas, né? Lá na praia, meu contato, os vizinhos todos já tinham ido embora, só o salva-vidas estava ali, né? E tem uma salva-vida em especial, ontem ainda falei com ela, a Daphne, e eu cheguei para ela, ela estava vindo, eu falei para ela, olha, eu admiro muito a tua profissão, a dela e do moço com quem ela está morando, eles dois estavam juntos, e eu disse, olha, eu admiro muito a tua profissão, você se empenhar, entrar nesse mar, muitas vezes, revolto, para salvar a vida de alguém ali. Vocês ganham salário? Ela falou, ganhamos. Eu falei assim, eu conheço alguém que ele salvou vidas, dando a própria vida dele. Ele pagou para salvar. E ali eu comecei a falar de que evangelho? Eu teria condições de falar para as pessoas que estão em volta de mim? Se eu não visse, se eu não cresce no Deus que eu creio, irmãs, o Deus que faz milagre, o Deus que ouve e responde, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus amado, o Deus que eu posso chamar de Pai, que eu posso dizer, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Se eu não tivesse essa certeza, Deus iria deixar de ser misericordioso comigo? O que eu iria fazer? Para onde é que eu iria? Se eu cresce que o trono da graça não passa de uma ficção, porque simplesmente não tem me respondido. Se eu não ouço, se eu não vejo Deus agir. É fake news? Como está na moda? Não, não é fake news. Deus não é fake news. Ele é o Deus vivo e verdadeiro.
Deus, o Pai, tem ouvido o seu clamor. Ivonete, Deus tem te ouvido, minha irmã. Dene, você não está sozinha. O Senhor tem ouvido o seu clamor. Ele tem vindo e suprido a tua necessidade. Vocês estão entendendo, queridas? Você acha que você está sozinha na luta que você está passando? Você não está sozinha, não. O Senhor tem ouvido o teu clamor. Ele está atento à tua necessidade. E Ele quer responder. Agora, muitas vezes, não como você deseja, mas como Ele quer te abençoar. Te dando fontes superiores e fontes inferiores. Não se contente com um pocinho, onde muitas vezes está entulhado, sem deixar a água viva correr. Não se contente com um corregozinho, um filete de água. Quando Deus quer te dar fontes de água viva, Ele tem, sim, ouvido o teu clamor, porque você é filha. Se você estiver nos montes, querida, tipo, tá tudo bem, meu salário está entrando normal, estou bem de saúde, minha família, ninguém pegou Covid, eu tô tranquila. Você está nos montes. Ali também tem água. Porque Ele te deu as fontes superiores. Mas se você estiver passando pelo vale da sombra da morte, Ele também te garantiu fonte de águas no vale. Fontes inferiores. Sabe por que Ele te garantiu isso, minha amada? Porque Ele é a própria água viva. Se você abrir lá em João 14, ali Jesus conversando com a mulher samaritana, ele diz que aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nós não teremos mais necessidade de fontes, porque ele já supriu essa nossa sede. Ele, o próprio Filho de Deus, pagou o preço para que, se a gente estiver nos montes, estejamos saciadas. Se a gente estiver no vale, ali também estejamos saciadas, com as fontes de água viva que brota do nosso interior. Entenderam, irmãs? O que tu queres que eu te faça? Essa é a pergunta que o Senhor está fazendo. Vamos repreender essa incredulidade que tão de perto nos assedia. Você liga, vê um jornal, só tem miséria. Ontem eu cheguei na casa da minha mãe, eu vi uma notícia assim de relance, enquanto eu servia a ela a janta e colocava a medicação dela. Eu falei, e a minha mãe falava, olha, vai vir um tsunami. Eu falei, como tsunami no Brasil? É, porque tem um país que um vulcão está entrando em erupção. E eu olhei na TV e, de fato, tinha lá uma manchete. Um vulcão em erupção e que se realmente ele entrasse com a força que ele iria entrar, segundo os entendidos, poderia haver um tsunami e entrar na parte lá de Salvador, na Cidade Baixa. E a minha mãe estava assim, apavorada. Imagina um tsunami no Brasil. Então, você liga a TV
é só terror, medo, para trazer angústia, para trazer incerteza, a gasolina subiu novamente, ou é isso que vai acontecer, aquilo que vai... Irmãs, o nosso reino não é aqui, a nossa pátria não é aqui. Não podemos nos deixar amedrontar a nossa alma, o nosso espírito, com temores que o mundo está cheio. O que queres que eu te faça? O Senhor já nos deu tudo em Cristo Jesus. Deus, o Pai, nos deu tudo em Cristo Jesus. Nós somos herdeiros de Deus. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Tudo que Ele tem é nosso. Sabe, amadas, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu sempre li esse versículo. Eu sempre vi que nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo. Eu nunca vivi isso. Porque eu nunca herdei nada de ninguém. A menos assim, uma irmã comprou um sapato, não serviu. Ah, pegue você aceita o sapato. Aí eu herdava aquele sapato. Ou um vestido. Ou um cachecol. Mas eu nunca herdei nada de ninguém. Até o Senhor levar o meu pai. E eu tive uma experiência tão forte com isso que eu queria partilhar um pouco com as irmãs. Depois que o meu pai faleceu, nós fomos para o cartório, para advogado, contador, para fazer o tal do inventário dos bens do meu pai. E ali eu descobri que eu era herdeira. Veja bem, eu descobri de fato. Eu já sabia que eu era herdeira. Mas eu não tinha essa revelação do que era ser herdeira. Então, tudo que o meu pai tinha, ele deixou para as herdeiras. A minha mãe, eu e a minha irmã. E tudo que ele tinha foi dividido entre nós três. E, de repente, eu vi, por exemplo, a casa da praia, eu assinando no cartório que aquela ali também fazia parte da minha herança. E agora era a minha. A outra casa, da praia também, que o meu pai tinha duas lá, a minha irmã assinando ficou para ela. Eu pude compreender que o meu pai trabalhou a vida inteira e deixou uma herança para nós. E que agora eu era co-herdeira com a Elna, com a minha irmã, do meu pai. Agora eu tinha acesso a tudo que ele tinha. Antes ele falava, ah, filha, vai que a casa é sua. Mas estava no nome dele. Eu nunca vi, eu nunca me senti dona daquela casa. Agora está no meu nome. O Maírto e eu somos os donos. Queridas, Jesus veio e Deus deu o bem mais precioso que ele tinha para nos fazer herdeiros, para que nós pudéssemos usufruir da herança que ele tem para nós. E ele pagou o preço. No cartório, nós tivemos que pagar. Mas Jesus não. Deus não. Ele deu o filho dele. Pagou com a própria vida para que nós herdássemos tudo que ele tem.
Nós temos tudo em Cristo Jesus. Tudo que Deus possui é nosso por direito. Porque eu sou coerdeira com Cristo. Isso foi revelado no meu coração. Eu nunca tive o entendimento do que era ser herdeira. Eu nunca tive o entendimento que era co-herdeiro com Cristo. Ele é o meu irmão, o meu Senhor, o meu Salvador. E conquistou tudo isso, pagando um preço na cruz para mim e para você. Usufruir agora o que nós temos direito. Então, irmãs, o que tu queres? Essa é a pergunta que o Senhor está fazendo para você nessa noite. Sabe? Foi a pergunta que o Senhor fez para mim. E eu só pude dizer para ele, Senhor, o que eu quero é compreender, de fato, quem eu sou em ti. Quem eu sou em Cristo Jesus. Então, queridas, o Senhor está aí. Temos passado por aflições? Temos passado por muitas aflições. Os dias são maus. No mundo, tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, não foi isso que ele falou para nós? Então, queridas, vamos mais uma vez repreender toda a incredulidade, sabe? Todo o desânimo que tão de perto tem nos assediado. O que me dá muitas vezes a entender é que esse espírito de morte que paira sobre o mundo diante desse Covid, né? Esse espírito de morte que parece que achata. Eu estava conversando, dias atrás, eu fui numa dermatologista, né? E fiquei impressionada de ver a quantidade de pessoas numa conversa falando de queda de cabelo. Mulheres com quedas de cabelo acentuadas agora na pandemia. A ansiedade, os medos, as depressões, o número de suicídios ou tentativas de suicídios. Até em pessoas que confessam o Senhor como Salvador. Parece que, assim, esse espírito de morte ainda paira sobre a terra. Mas a morte foi vencida, nós não temos nada com ela. Nós temos com a vida, vida e vida em abundância. Que é isso que o Senhor tem nos prometido. Então, vamos levantar nossas cabeças. Passamos por enfermidades, algumas severas. Algumas irmãs entre nós, alguns irmãos estão com câncer. Vamos levantar nossa cabeça. Deus, o Pai, é maior do que o câncer. Ele ouve o teu clamor. Basta uma palavra sua. E você será curada. Uma mulher, quantos anos passou com fluxo de sangue? Tocou na orla das vestes de Jesus, foi curada. Basta uma palavra do Senhor. Então, queridas, que nós sejamos mulheres que oram, que clamam ao Deus vivo, sabendo que nós somos ouvidas. E se você, querida, não tem essa certeza, se humilha agora diante do Senhor. Eu não sei como você está
passando os seus dias. Eu não sei as provas que você tem passado. O desânimo que tem abatido o teu coração, as lutas, o sentimento de solidão, de você não poder abraçar o outro. Agora a gente só sorri pelos olhos, porque é tudo tapado. Muitas estão se sentindo muito só, literalmente. Mas eu quero dizer para você, você não está só. Eu não estou só. Porque o Senhor é contigo. O Senhor é conosco, amadas. E o último verso que eu quero chamar a atenção e ler para vocês está em Jeremias 29, do 11 e 12, que diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Essa seria a palavra, amadas, que o Senhor colocou no meu coração para partilhar com vocês nessa noite, né? Creio e espero que da mesma forma que o Senhor tem falado no meu espírito, tem falado no meu coração, fale também no coração de vocês. E que a graça dele, a misericórdia, alcance o nosso coração de tal forma que a gente creia que não só ele tem ouvido, mas ele está atento ao nosso clamor. E que não paremos de falar dele para as pessoas que estão ao nosso redor. Falem em tempo e fora de tempo, porque as pessoas lá fora, elas não têm o que nós temos recebido. Elas carecem disso. São carentes, estão perdidas e precisam de um rumo. Precisam que seja apresentada ao Deus El Shaddai. Amém, amadas? Vamos orar, então. Senhor, eu quero te agradecer pela tua fidelidade. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos ouvido. Tem me ouvido, Senhor. Quero te agradecer, porque toda aquela pressão que eu tive hoje à tarde nos meus ouvidos cessaram. Quero te agradecer, porque o Senhor está sempre pronto a nos socorrer. Quero te louvar por cada uma dessas minhas irmãs e te pedir que o teu Espírito Santo fale aos seus corações. Da mesma forma, ou muito mais do que tem falado para mim, do que tem me consolado, do que tem me sustentado, Senhor. Tu conheces a necessidade de cada uma delas, de cada uma de nós. E eu sei que o Senhor tem recolhido cada uma das nossas orações, que o Senhor tem prestado atenção e tem nos socorrido. Me perdoa, Senhor, se muitas vezes não tenho paciência para esperar. Se muitas vezes, Senhor, quero fazer as coisas no meu tempo. Mas ensina-me, Senhor, o teu tempo, Kairós. Ensina-me a esperar. Ensina-me, Senhor, aquilo que está no teu coração, que eu não venha te envergonhar diante do meu esposo, diante dos meus filhos, Senhor, diante das pessoas que me conhecem mais na intimidade. Que eu não venha envergonhar o teu nome, Senhor. Usa da tua misericórdia, continua usando na minha vida.
Tu sabes que eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Ó Deus de misericórdia, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço pelo teu Filho Jesus. Te agradeço porque ele abriu o caminho para que tudo isso fosse possível. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém.